Nossa conversa de hoje é sobre Ifá. Minha gratidão a todos por mais essa quarta-feira juntos, aqui no canal Oyalaurê. Eu sou Yalorixá Oyalaurê. Meu desejo é que Olodumare tenha nos abençoado ao longo dessa semana, que tudo tenha corrido da melhor forma possível para todos nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Ifá. Mas não vou falar sobre Itãs, nada disso. Eu pensei, o objetivo, eu contar um pouco sobre como Ifá chegou na minha vida, porque eu tenho percebido que Ifá tem sido uma fala muito comum, né? Então, muitos irmãos iniciados em Ifá e tudo, e eu acho legal a gente falar sobre isso. Eu escuto em alguns momentos ou falas do tipo, não, porque como se fosse a chave do portal da riqueza, né? Então, quem é de Ifá, acho que até um pouco semelhante à questão da maçonaria, talvez. Não, quem é de Ifá tem dinheiro, é bem sucedido e tudo. E eu acho muito interessante isso, né? Porque a coisa não funciona assim. Como é que eu cheguei a Ifá? Ifá não é uma coisa... os ensinamentos de Orunmilá são uma coisa proporcionalmente recente na minha vida, porque toda a minha estrada, de toda, né? Parece que é. Mas ao longo da minha estrada, eu tive contato da iniciação, um contato mais profundo da iniciação do meu filho mais velho em diante, onde a gente estava inserido numa família que é a nossa família hoje, né? Eu fui reintegrada na família, que tinha tinha esse rito, e foi quando eu comecei a ter contato. Para mim, no candomblé sempre foi importante eu sempre busquei entender por que eu fazia as coisas, por que aquelas coisas aconteciam ou não podiam acontecer. O que embasava isso? Por que aquele procedimento de iniciação acontecia daquela forma? Porque, enfim, o porquê é uma coisa muito presente na minha vida. A necessidade, eu tenho uma necessidade de entender o porquê eu faço as coisas. Então, por que se roda um exemplo, né? Por que eu passo o frango num determinado sentido, em outro sentido? Isso é muito importante para mim. E foi nessa busca, foi buscando essas respostas que eu encontrei Ifá. No sentido de, na medida que os Itãs, as histórias, os versos, né, os próprios ebós descritos para aquelas histórias e para aqueles versos explicam muita coisa do que a gente faz no candomblé. E aí caiu para mim uma fala que é comum, que o candomblé não tem nada que o embase filosoficamente. Eu comecei a entender, a perceber, a conviver com embasamento filosófico e histórico para aquilo que eu fazia, para aquilo que eu faço. Então, se em determinada situação eu faço um ebó assim, assado, atravessado, envezado, o ebó em si, os elementos que se usam no ebó podem ser diferentes, muitas vezes são, a maior parte delas. Mas aquele ebó, naquele momento, naquele contexto, ele segue uma métrica com a explicação que eu encontro dentro da filosofia de Ifá.
E foi assim que aconteceu a minha busca. No caminho do conhecimento, do necessitar entender um pouco melhor. Claro que é um rito, né? Dentro do rito, eu entendo, eu costumo dizer que quando você procede um rito, você se alinha com aquela energia, então existe uma afinização, né? Uma aproximação de energias, de formas de proceder que são diferentes do que a gente faz no candomblé. Apesar da gente cultuar Exu, apesar da gente cultuar Ogum, apesar da gente cultuar o Oxum, apesar da gente cultuar tudo, a forma de culto é uma outra forma. O entendimento, né? Eu acho que eu posso dizer dessa forma. O entendimento de culto é diferente. Então, a gente consegue cultuar de uma forma mais simples, eu acho que é superficial. Talvez seja prática a questão, né? Por uma questão até de tempo, a gente não tem todo aquele proceder, todo aquele preparo alongado do candomblé. O que um não desmerece o outro, né? Ambos se complementam. E essa possibilidade de estar vinculada ao conhecimento de Fá, hoje para mim é muito bacana, é muito importante. Então, imaginar uma casa de santo que possa trocar figurinha, isso uma força de expressão, né? Que possa trocar figurinha com Ifá, com todo o proceder de Ifá, eu entendo que é muito bacana. Eu faço um paralelo ao paciente que é atendido por um alopata, que naquele momento ali ele está atendendo numa posição de alopata, mas que ele tem uma outra visão mais abrangente, seja da homeopatia, seja da fitoterapia. Então a abordagem daquele paciente ela é muito mais ampla. E quem ganha no final é o paciente. Da mesma forma, eu vejo essa questão desse emparelhamento do candomblé e de Ifá. Eu acho que é um ganho para todos. Para mim, como sacerdotisa, que me sinto particularmente com essa necessidade de busca que tenho, de entendimento, de explicação, me sinto mais confortável. Para o descendente, que eu acho que a gente consegue, como família, ter uma abrangência, né, uma abertura maior de atuação. E para a família como um todo, porque é mais conhecimento, são mais possibilidades de entendimento. E é importante, eu sempre procuro frisar que existem milhares de pessoas que não optaram, ou por opção própria, ou por... Enfim, que não bebem dessa água. O que não significa que seja... é mais fraco? Não, de jeito nenhum. Eu entendo que isso é busca pessoal. Eu entendo que o tocar individual, né? É o tocar do sujeito. Então, me tocou... a minha história, eu preciso vivenciar isso e eu vivencio. Mas quem não faz dessa forma, não faz. E faz um candomblé maravilhoso, onde eu também aprendo muito. E assim a gente segue, né? Cada um tem que... O importante é que a gente siga os nossos caminhos, seja leal à nossa história. E aí fica... Pra mim, continua engraçado, assim, a coisa do... eu entrei pra Ifá porque quem é de Ifá tem dinheiro, tem sucesso e tal. Eu acho interessante isso, né?
talvez até por conta desse alinhamento de destino, de tudo, as coisas até aconteçam, mas esse engano da riqueza, do bem-estar material e tudo, isso vem com o trabalho. Se você trabalhar, estiver no seu caminho, fazendo o seu, né, a coisa vai fluir realmente. E a nossa conversa de hoje é sobre isso. Eu já vinha há algum tempo querendo esse bate-papo, né, porque tem várias pessoas, essa questão da rama cubana, da rama nigeriana, a gente até pode depois falar um pouco mais sobre isso, sobre como funciona isso, mas não é nada também muito complexo. Chegou-se em Cuba e os africanos que chegaram em Cuba mantiveram o culto lá com saudosa Destina, né? E eu acho que essa é uma fala importante. Várias pessoas comentam: ah, você é de Ifá, mas eu te via com o Idefá de rama nigeriana, agora eu até tô sem meu Idefá, que arrebentou já. Se vocês olharem alguns vídeos, né, a gente tá aí numa correria, eu não tô conseguindo organizar a vida para fazer as coisas. E, enfim, mudei de rama, né, mudei de família, vamos dizer assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Espero que isso sirva para vocês terem uma noção, né, para a gente poder ter uma noção um pouco diferenciada, que Ifá não é milagre, não é nada disso. E para quem se interessar, beber dessa fonte, né, beber dessa água, é uma coisa muito bacana de você estudar, de você entender, de você ter um entendimento. Meu desejo que a nossa semana transcorra aí de forma muito tranquila. Nos vemos aqui na quarta-feira que vem, juntos. Curtam, compartilhem, chamem os irmãos para se inscrever, comentem, porque eu entendo que é dessa forma, juntos, com as nossas limitações, com as nossas diferenças, só assim, de mãos dadas, respeitando, conseguimos ser mais fortes. Até quarta-feira que vem, aqui no canal Ayalaurê. Beijo, até quarta!